A imagem diz a Veja que nós temos 30 segundos para sermos julgados, de acordo com a imagem. Mas no que a gente já estudou, que tem pesquisas em Harvard, diz que 7 segundos é o tempo que nós somos julgados pelo que nós estamos vestindo. E aí, pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cast. E hoje com a convidada mega especial, que vai falar sobre imagem. O que será que a imagem tem a ver com o seu trabalho, contador, contadora? Tem muita coisa a ver, sim. Eu, há um tempo atrás, comecei a olhar para a imagem e muitas coisas mudaram na minha vida. E quem me ajudou foi ela, Adriana Feliciano. Ela é uma consultora de imagem, ela vai contar a história dela aqui para vocês e vai dar várias dicas de como você consegue aí se arrumar melhor, trazer uma imagem bacana para os teus clientes, atrair mais clientes pela imagem. Adriana, obrigada por ter aceito o meu convite. Ela vem lá um pouquinho de longe, do interior de São Paulo, mas está aqui comigo. Brigadão, viu? Um prazer, Marta, estar aqui com você, com todos vocês. Para mim é uma honra receber um convite desse para participar de um negócio tão legal, tão bacana, que ajuda tantas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu agradeço mais uma vez e vamos começar. Me conta, Adriana, me conta quem é você, como que você começou essa carreira, né, de consultoria de imagem, por que você... Nossa, porque se a gente olhar, isso é novo, né? Sim. Então, algo que eu, por exemplo, tive contato com isso só tem 2 anos, sobre essa questão de consultoria de imagem, você tem que ter paleta de cores, mas me conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui hoje sendo essa consultora de imagem? Sim. Antes, eu trabalhava na área comercial, sou formada em administração, pós-graduada em estratégia empresarial. Só que na época que eu trabalhava na corporação, todos perguntavam para mim sempre alguma coisa sobre o que vestir, que look usar para o quê. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, mesmo estando em outra área. Certo. Depois da pandemia, quando a pandemia chegou, eu comecei a ver que eu precisava tomar um outro rumo. Eu queria fazer uma transição de carreira. Inclusive, eu tomei essa decisão na mentoria da doutora Érica, que também já veio aqui, né? Sim, maravilhosa. Sim. E aí eu, sim, quis ir para a consultoria de imagem, para poder também desenvolver isso nas pessoas e poder ajudar, ser uma ponte para essas mulheres que precisavam de ajuda. Bacana. E você já, como você disse, você era vendedora, estava ali em toda a parte administrativa. Sim. Por que as pessoas perguntavam para Adriana, que look colocar? Por que as pessoas chegavam em você? O que elas viam em você que você falou assim, olha, me ajuda, tal, que você começou a despertar para isso? Então, elas gostavam do estilo. Certo. O estilo que elas viam em mim, ela falava, nossa, mas como que você consegue combinar isso com aquilo e fica tão bom? E aí elas começaram a querer ser parecida. Então, tudo que acontecia, elas falavam, fala com a Adri, pede para a Adri. E aí isso aí foi trazendo para mim essa expectativa de poder ajudar. Na verdade, a expectativa era de transição de carreira para ajudar as pessoas a se encontrarem um pouco mais. E foi o que eu achei super legal para mim, que tinha tudo a ver com o que eu acreditava. E aí chegamos nisso e hoje está aí tantas mulheres já sendo ajudadas. Show de bola. Idri, eu sempre estou aqui falando com empresários contábeis, né? A gente tem um nicho, mas eu também tenho outros empresários que às vezes assistem aqui o meu podcast, mas a maioria é contadores e contadoras, tá? E o mundo vem evoluindo bastante, muita coisa vem mudando, né? O que a imagem tem a ver com você construir algo bacana dentro da tua empresa, por exemplo? A imagem, ela fala por si própria. Então, quando a gente tem uma imagem de acordo com o que a gente precisa trazer de mensagem, ela faz o caminho andado para você. A imagem diz a Veja que nós temos 30 segundos para sermos julgados, de acordo com a imagem. Mas no que a gente já estudou, que tem pesquisas em Harvard, diz que 7 segundos é o tempo que nós somos julgados pelo que nós estamos vestindo. Essa pesquisa diz que 57% conta a nossa imagem só do que as pessoas estão vendo. 38% é do nosso tom de voz. Olha que bacana. Olha que coisa. Apenas, Marta, 7% é do conteúdo que a gente tem. Tudo que a gente estudou, tudo que a gente se formou, tudo que a gente pesquisou, só 7%. Então, a gente começa a entender que a imagem é muito importante. Exato. Porque às vezes você está numa empresa e talvez você nem tenha oportunidade de falar num evento, mas quando você chega alinhado com a mensagem que você precisa, você já deu um passo à frente.
Porque quando alguém lembrar de você, vai lembrar, poxa, mas é aquela moça que estava lá tão elegante, é aquele rapaz que estava com aquele terno tão impecável. As pessoas marcam de acordo com o que você está vestindo. Então, é muito importante. Olha só, gente, que interessante, né? Então, você vai causar uma primeira impressão, são 30 segundos, e a pessoa vai te olhar, e dependendo da forma que você está vestido, você vai causar uma boa ou uma má impressão. É isso mesmo. E assim, eu acho isso. O que eu venho, né? Eu venho mudando muito os meus pensamentos, né? Porque antes eu ficava assim, esse negócio de ficar se arrumando, ficar comparando as pessoas por causa das roupas que elas usam. Você vê que os caras que são ricão só usam uma camiseta preta e uma calça jeans. Sempre tinha isso, né? Só que a gente começa a perceber que, de fato, as pessoas, elas sempre vão comprar primeiro a sua imagem. E até o que eu percebo, Dri, que tem palestrante que ele consegue cativar a galera, nem é muito pelo conteúdo. É por causa da comunicação dele, por causa da imagem dele, né? Sim. E imagem na internet hoje tá vendendo demais. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é muito importante que você falou. Se a gente olhar na internet hoje, a gente compra pelo que a gente está vendo, primeiro. Então, se você passar lá, tá rolando lá no seu Instagram, se você gosta do que você viu, você para. E o que você viu? Uma pessoa bem vestida, com o cabelo bem alinhado, uma pessoa com uma roupa legal. Porque as pessoas agora, elas sabem que primeiro as pessoas compram o que estão vendo. Depois elas compram o conteúdo. E nem sempre, gente, isso é importante, nem sempre que você está vendo muito elegante, muito bacana, nem sempre ela tem um conteúdo tão bom. Mas só de parecer ter, ela já ganhou pontos na internet. Então, depois da pandemia, isso ficou muito importante para todos nós. Porque a gente vende a nossa imagem primeiro. Então, você está em live, você está em podcast, você está em reuniões online. Então, as pessoas precisam entender que realmente a imagem vende. E ontem eu estava assistindo alguns podcasts de vocês e realmente tudo começa pela venda. Verdade. E a venda da sua imagem, ela é a primeira, porque a imagem chega antes da gente. Então, se você não tem a preocupação com o que você está vestindo, as pessoas não vão ter interesse de ouvir o que você tem para falar. Isso é muito legal. É bem interessante, gente. E como eu disse, eu fiz um trabalho, né, de paleta de cores, do que vestir, como vestir. E uma das minhas crenças antes era, para ser elegante, para se vestir bem, tem que usar salto alto. E eu odeio salto alto. Aliás, eu odeio qualquer tipo de roupa que me deixe desconfortável. Odeio. Então, eu ficava procrastinando. Então, era sempre uma calça jeans, uma camisetinha preta e um tênis. Esse era o meu look básico de sempre. Sim. Então, por um tanto, quando ela me conheceu, ela viu assim, essa aqui é minha calça. Eu adoro uma calça jeans, uma camisetinha preta e tal. E primeiro que eu, assim, na minha cabeça, eu não queria ficar desconfortável, porque para ser elegante tinha que usar salto alto. E, não gosto muito de salto alto. Então, eu falei assim, vamos tocando assim. E aí, eu descobri que não. E uma outra crença também é, nossa, tem que comprar um monte de roupa, fazer um monte de coisa. E, gente, por incrível que pareça, não é assim. Com tudo que está no seu guarda-roupa, você consegue montar vários looks legais. Fala um pouquinho sobre isso, Dri. Até porque a pessoa que está do outro lado, sim, de repente tem a mesma visão. Olha, para se vestir é muito complexo, não quero também ficar desconfortável. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é muito legal que você está falando, porque já na minha página, já está dizendo lá, eu te ajudo a se vestir bem com as roupas que você tem no seu guarda-roupa. Olha só que legal. Isso é muito legal, gente, porque a gente pensa assim, que é esquadrão da moda, a consultoria de imagem. Nós vamos na sua casa, vamos jogar tudo fora e você vai lá com 15 mil, com 20 mil e vai comprar tudo de novo. Isso não existe. É verdade. Não existe. O que a gente precisa fazer é entender qual é o nosso biotipo. Precisa entender para saber qual tipo de roupa vai ficar legal na gente. Precisa entender o nosso estilo. A Marta tem um estilo mais esportivo, ela gosta de coisas mais confortáveis, ela é mais casual. Por exemplo, hoje eu tô aqui com vocês, eu tô com um blazer branco, com cropped de couro, mas eu tô com tênis. E tô me sentindo muito bem. E a Marta também tá linda. Então, isso é um tabu, que só fica elegante quem tem um salto 15, quem tem um salto 12. Não é verdade, gente. Cada um precisa entender o seu próprio estilo. Porque se a gente entende o nosso estilo, a gente sabe o que fica bom na gente. Bacana. Pode ser uma rasteirinha, pode ser um tênis, pode ser um salto grosso e pode ser também um escarpão. Olha só que interessante. A gente precisa entender. Quando a gente vai no guarda-roupa da pessoa, igual a gente foi no guarda-roupa da Marta, a gente achou pérolas escondidas lá, tesouros escondidos. O que eu sempre falo para as clientes é o seguinte, nós vamos fazer compras dentro do seu próprio guarda-roupa.
E é verdade, viu, gente? E é verdade, vários looks. E o bacana, que o trabalho dela é tão interessante que ela vai tirando as fotos lá, porque até o momento eu fiquei, depois tinha várias coisas, e ela ficou lá cuidando lá do guarda-roupa. E eu falei assim, meu Deus, como que isso aqui casa com isso? Eu nem imaginava. Foi, verdade. Esse é o segredo. A gente tem tanta roupa e a gente sempre tem aquela coisa assim, Marta. Vou para o aniversário, tenho que comprar uma blusinha. Porque eu já tenho uma calça preta, porque eu já tenho uma saia legal, vou comprar uma blusinha. Aí você fica lá comprando blusinhas. E quando você vai ver, nunca tem uma roupa certa. Exato. Então, o ideal é que a gente consiga entender o nosso estilo, o nosso biotipo, para saber as modelagens que ficam boas para nós. E aí sim, você vai no guarda-roupa e fala assim, isso aqui já não faz parte mais do que eu espero para minha vida hoje. Ou essa aqui faz. A gente faz um estudo de tudo que você tem para você poder caminhar. Então, gente, é importante saber, porque antigamente falava assim, consultoria de imagem é para rico. É verdade. Consultoria de imagem é pra gente que não tem o que fazer, é pra gente que é muito rico, que tem que gastar muito dinheiro. E não é verdade. A consultoria de imagem hoje veio para atender todos os níveis sociais. Então, você desde a classe A até a classe C e D. Por quê? A imagem ela é importante para qualquer um. É verdade. Se você faz parte da limpeza de uma empresa, você precisa estar com a sua imagem alinhada. Então, o que é alinhada? Você precisa estar com o cabelo bem arrumado, você precisa estar com uma roupa bem passada, você precisa estar com a maquiagem leve. Por quê? Ali é o começo da sua carreira. Você pode chegar em muitos outros lugares. Se você está numa presidência, você é vitrine para os outros que estão abaixo. Então, é importante também que você entenda que você arrasta pessoas. Então, as pessoas quando vão olhar para você, vão falar assim, puxa, mas a Marta está sensacional. Olha a roupa, olha o batom, olha o detalhe, olha a unha, como é que está combinando. Então, nós estamos sempre sendo julgados o tempo todo. E bom quando a gente é julgado e a gente também é uma peça que as pessoas querem ter perto da gente. Então, isso é muito legal. Então, se eu gosto do seu estilo, eu quero me aproximar de você. Eu quero comprar o que você tem, eu quero usar o que você usa, porque vai fazer bem para mim, porque tô vendo que tá fazendo bem para você. Isso é muito legal. Muito legal mesmo, gente. E sabe, e o impacto da imagem é tão interessante. A gente tem a DPG aqui já tem 20 anos, né? E eu venho fazendo um trabalho de conteúdo já há muitos anos. E dificilmente, olha só que interessante, eu sempre era convidada para fazer podcast, lives e tal, só que eu não era chamada para dar palestra. Depois que eu fiz essa transição em relação à minha imagem, eu comecei a ser chamada para dar palestra. Você vê? Gente, parece uma coisa assim, não, será que tem tudo a ver? E eu e o Alex estavam conversando sobre isso, falou assim, olha só como quando a gente faz transição de alguma coisa em relação à imagem, porque antes era, tá tudo bem, eu vou entregar aqui meu conteúdo, vai ser desse jeito mesmo, aquela crença, né? Não, se quiser me comprar sim, mas infelizmente o mundo não funciona assim, né? Não mais. Quando você fala disso, é muito importante, porque quem vai te convidar para dar uma palestra, ela fica insegura quando ela vê que você não tem a imagem alinhada com o que você prega. Então, eu falo assim, se você tá lá de chinelinho ou de uma rasteirinha e você tá com uma camiseta sempre, uma camiseta preta e uma calça jeans, a pessoa que vai te convidar vai pensar assim, mas como será que ela vai vestida no dia do evento? Então, começa a ter esse peso. Então, gente, é muito importante, porque se você está alinhada ao que você prega, ele vai te convidar tranquilamente. Não, pode convidar a Marta vem, vai ser um sucesso. É o que aconteceu, foi o que aconteceu contigo. Então, antes, talvez, a sua imagem não dizia o conteúdo que você tem, porque você tem um conteúdo absurdo, né? Sim, bastante. Você conhece demais do que você faz, você é sensacional. Então, mas as pessoas não conheciam a Marta ainda por causa disso. Com medo de colocar, talvez, você na frente de um público que pudesse te julgar. Poxa, mas quem será aquela mulher? Hoje não. Hoje você sobe no palco e dá show, tanto no seu conteúdo quanto na sua imagem. E a gente consegue entender que realmente as pessoas tratam a gente de acordo com como a gente se veste. Olha, gente, esse é o mundo que a gente vive, não tem como a gente fugir disso. E aí, como aqui é a Marta Sincera Cast, me responde uma coisa, Adri. E aí vai a pergunta. Bora lá. Por que a maioria eu não vou dizer nem as mulheres, tá? Mas a maioria dos homens ricaços, eles sempre estão com a calça jeans e uma camisetinha preta básica. O porquê disso? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu vou falar a verdade, gente. Eles têm medo de errar. Eles colocam roupas assim porque são roupas que não vão ter problema.
São roupas que a gente chama de luxo keto, né? Olha que interessante. É o luxo keto, que é uma linguagem que eles falam sobre isso. Que, assim, são roupas que são menos chamativas, mas que não tem erro. Então, é sempre uma calça muito elegante, uma bermuda de linho muito elegante, uma camiseta muito boa, uma correntinha muito bonita. E aí, assim, eles sempre vão nessa de, assim, não vou errar. Então, você não vê quase ninguém com camisa polo listrada, você não vê com roupas muito coloridas, Exato. com estampas. Porque a pessoa que já é do ritmo do elegante, ela sempre vai pelo menos. O menos que vai fazer um efeito muito grande. Então, a pessoa... E o estilo, Marta, não é só o que ela vai vestir. É o comportamento dela. O que a gente sempre fala que, quando fala assim, estilo é besteira. Não, estilo é um conjunto de comportamentos, um estilo é conjunto das suas agendas, do que você faz, do que você prega, do que você acredita. Quando aquilo tudo se junta, forma o estilo da pessoa. Sim. Então, essas pessoas que usam essas roupas mais básicas, mas são de muita qualidade, são pessoas super elegantes, que elas não querem chamar a atenção pelo que ela veste, mas elas querem chamar a atenção pelo conteúdo delas, pela forma como elas se tratam, como elas se portam. Então, eles usam, assim, essa roupa sempre. Você vai ver que pessoas bem elegantes sempre usam um tipo de roupa que vai aquilo a vida toda. Show de bola, tá vendo, gente? Entende? Entende que quem começa ali, já começa a ter uma vida mais rica, começa a andar com pessoas que têm mais dinheiro, então eles já optam por ter o básico ali elegante, que é o pretinho, que é a calça jeans. Geralmente a gente vê geralmente isso muito em homens, né? Então, se a gente olhar aí para os empresários e tal... As empresárias, geralmente, as mulheres, elas já têm essa postura mais elegante. Quando a gente olha as empresárias do meio, então, desde que eu acompanho, a gente vê que elas já têm uma postura, uma imagem. Acho que da mulher se exige um pouco mais, né? Da gente sempre tá ali com aquela exigência, o meio. E, infelizmente, nós vivemos num machismo estrutural. Não adianta a gente não acreditar nisso, porque sim, a gente vive... Não sou feminista, não sou, gente, falo isso, mas, assim, é algo que a gente vê que acontece no dia a dia, e aí a gente tem que ali, além de tudo, batalhar e mostrar que nós somos capazes de fazer acontecer e ter uma imagem bacana. E Dri, a pessoa que está do outro lado assistindo a gente, ela vai pensar assim, caramba, será que eu preciso contratar uma consultora de imagem? Óbvio que se você puder, tem um investimento, como ela disse, é um investimento que cabe no bolso de muita gente, mas porém, tem uma insegurança. Como a pessoa começa? Então assim, dá uma dica, vamos dar dica prática, porque o pessoal que está assistindo a gente são empreendedores e empreendedoras. Sim. Então tá do outro lado ali, ou às vezes a pessoa tá lá no Nordeste, lá no Norte, lá no Sul, não tá aqui perto aqui, de repente possa lá te contatar, que eu vou deixar suas redes sociais. Fala pra mim, por onde que ela começa? Ele começa? Então, isso serve para homens e mulheres. A gente começa assim, gente, tratando a sua imagem um dia anterior. Como é isso? Amanhã você vai trabalhar. Então, hoje, à noite, você vai perder um tempinho para achar o seu look. O que você vai pensar? Nossa, eu vou ter essa agenda, eu vou ter essa reunião, eu vou ter esse almoço, eu vou ter isso. Eu preciso colocar um sapato que esteja de acordo para eu poder ficar confortável, porque eu vou andar, eu vou me locomover muitas vezes. Eu vou falar com uma pessoa que ela está acima de mim, então eu preciso ter uma roupa mais elegante. Então, o que você começa? Começa sempre com a parte de baixo da roupa. Olha que interessante. Então, você vai escolher a sua calça ou sua saia, o que você quiser usar, uma bermuda que seja bonita, que seja linha, alguma coisa assim. A partir dali, você vai achar a parte de cima. E você vê que interessante que a gente sempre começa com a parte de cima, né? A gente sempre erra quando a gente começa com a parte de cima. A partir da calça, ou da bermuda, ou da saia, você vai falar assim, poxa, eu tô com essa saia que eu quero usar, com essa calça que eu quero usar. O que vai falar mais sobre mim quando eu colocar uma peça aqui? Por quê, gente? O que a gente fala de consultoria de imagem é isso aqui, ó. Bacana. É da cintura até a cabeça. Tá. Então, a parte de baixo, ela vai passar super despercebida. Então, você precisa entender isso. Que isso aqui é o seu cartão de visita. Então, você vai colocar uma camisa bacana ou uma blusa bacana, uma blusa de seda, uma blusa de linho, uma blusa de tricoline. Ali, você vai olhar e vai falar assim, tá aqui já a calça, tá aqui a blusa. O que mais que eu preciso colocar? É igual um bolo, gente. Você fez o bolo, tem a massa. O que você pode colocar para ficar mais gostoso? Tem uma calda,
Você pode colocar mais uns enfeitinhos. Da mesma forma somos nós. Então, você fala assim, aqui vai ficar bom esse brinco. Eu vou colocar esse brinco porque ele vai alinhar com esse botão dessa camisa. Eu vou colocar esse colar porque tá igualzinho uma pulseira que eu estou usando. Então, quando você começa a colocar mais ingredientes no seu look, você vai vendo que vai formando um look muito interessante. Só que isso não adianta, gente, de manhã cedo, você com pressa, achar uma roupa. Você não vai achar nunca essa roupa. Você vai pegar a mesma calça preta, a mesma blusa, a mesma camisa e falar assim, já deu certo alguma vez, vai dar certo novamente. O nosso subconsciente faz isso com a gente. Fala assim, usa aquela lá mesmo. Para que você vai perder tempo procurando coisas? E aí nosso guarda-roupa fica lá com roupas caindo pelas portas, porque a gente não usa. É verdade. E a gente fica com a mesma calça, com a mesma camisa e com o mesmo tênis o tempo todo. Então, o ideal para começar a montar looks legais é você ter criatividade um dia antes. Porque você já tomou seu banho, você já jantou, você está de boa e você fala assim, não vou tirar 10 minutos para montar o meu look de amanhã. Por quê, gente? A gente tem que vestir com intenção. Sabia disso, Márcia? O Alex sempre me fala, Marta, na vida tudo tem que ter intencionalidade, tudo. E Alex se vestir? Está certíssimo. Se vestir com intenção. O que é a intenção? Ou você chamar a atenção de alguém, ou você pegar a atenção de alguém, ou você arrancar um uau de alguém. Falar, nossa, uau, que lindo que ela tá. Nossa, que bacana esse blazer, que bacana esse vestido. Então, a gente tem que ter a intenção. Se você vai para uma reunião, você quer colocar uma autoridade naquilo. É muito importante também a gente falar sobre cores, Marta. Isso. Porque quando a gente está numa reunião, a gente precisa ter cores que condizem com o que a gente está falando. Olha como é que é. A psicologia das cores nos ensina sobre isso. Por exemplo, não sei se vocês sabem, quando vocês forem assinar um contrato com alguém, o ideal é que vocês vistam azul. Olha só. Dessa aí eu não sabia, viu? Tô sabendo agora. É sério? Sério? Verdade. A roupa azul te traz autoridade e as pessoas olham para você e o seu cérebro diz assim, eu posso confiar nele. Tanto para mulher quanto para homem? Quanto para mulher quanto para homem, para os dois. Por isso que você, quando vê empresários, assim, presidentes, tem uma sequência de roupa azul. Azul clarinha, azul mais escurinha, azul bebê, azul isso, um terno azul. Por quê? Traz isso para o sentimento do próximo. Então, ele olha para você e fala assim, nossa, eu posso confiar na Marta. Nossa, não é que ela vai intencional. O subconsciente que fala assim, ela está usando azul. O azul traz para nós essa visão da responsabilidade. Então, quando você vai assinar um contrato, mulheres principalmente, nada de roupa estampada, nada de babadinhos, nada de lacinhos, nada de coisinhas assim de frufrus, rendas. Isso tira a sua autoridade. Isso é para você usar em outro dia, mas para você usar numa reunião, coisas retas, que tragam segurança para você poder falar, e também a cor azul, que é muito legal. Isso na reunião de vendas serve também, né? Super então, serve. Assim, então, eu tô lá pegando um cliente novo, fazendo uma reunião. Então, quanto mais eu me posicionar, colocar essas roupas retas e ser azul... Isto, você tem muitas chances de você fechar a sua venda ali. Olha que interessante. Olha, gente, isso aqui é dica de milhões, hein? Dica de milhões. Anotem isso daí, que até eu agora vou atrás das roupas azuis. Mas aí, aproveitando, Marta Sincera Cast, deixa eu fazer uma pergunta pra você. E o quesito, sua paleta de cores? Isso é importante. E se o azul, porque assim... E se o azul não fosse a paleta de cores? Porque uma coisa eu aprendi com a Adri é o seguinte, olha que interessante. Quando você coloca uma roupa e as pessoas falam assim, nossa, que bonita, aquela cor tem a ver, porque você tá ali e a cor que já tem a ver contigo, né? Eu falei assim, nossa, que interessante. E eu sempre usava preto, preto, preto. E aí eu descobri que o preto, a Adri me mostrou que o preto me deixava... Eu já tenho olheira, né? Sim. Que o preto realçava muito as minhas olheiras. Eu falei assim, caramba, meu, que coisa, né? E aí eu tenho as minhas paletas de cores. Como que eu, Marta, vou colocar azul? Porque assim, minhas paletas é verde, é lilás, e eu amo verde, gente. O pessoal fala assim, Marta, parece um abacate. Eu falei, fica zoando. Eu falei, deixa eu ser um abacate, eu adoro, eu amo. Nossa, eu amo verde, eu amo. E olha que eu não sou palmeirense, hein? E lilás, são as cores mais quentes, né? Então, e eu gosto muito. Como que fica a paleta de cores? Como a pessoa vai saber se ela tá sendo ridícula ou não com aquela cor? Porque tem umas cores, né? Que você olha assim, por exemplo, se eu colocar bege, meu Deus do céu, vou trocar até minha aliança porque eu não gosto de dourado e o meu negócio é prata, eu amo prata. Até falei pro Alex, vamos colocar uma aliança prata, porque dourado não é comigo. Porque eu descobri isso
Antigamente eu já não punha muito dourado. Depois que eu fiz, eu falei assim, agora é só anel de prata, brinco de prata, tudo de prata. E aí? Então, isso é importante, você está falando, muito importante. A gente faz o teste de cores, gente. Nós temos pigmentos na nossa pele que são ou pigmentos azuis ou mais pigmentos amarelos. Então, se for mais pigmentos azuis, é porque você é do tom frio. Você vai usar prata, que é o caso da Marta. Se você tiver o pigmento amarelo que sobressaia, você vai usar o dourado. A partir dali, a gente tem 4 estações que nós estamos dentro de uma dessas 4. Que é primavera, verão, outono e inverno. E dentro desse estudo de cores é muito interessante, porque a gente vê que uma cor não fica boa para nós, mas uma pessoa que é muito parecida com a gente fica ótima com aquela cor. Isso. Porque depende da nossa pele. Então, quer dizer que se a Marta fizer o teste e ela quiser falar para a filha dela, por exemplo, pode usar o mesmo meu que vai ser parecido. Não, não vai ser. Vai ser muito diferente. Então, a gente fala sobre isso. Só que na paleta de cores, a gente tem 54 cores, que são todas nossas. Tem o seu azul e tem o meu azul. Tem o azul da primavera e tem o azul do inverno. Tem o azul do verão e tem o azul do primavera, outono. Isso. Então, cada um deles tem o seu próprio azul. Não quer dizer que a gente vai chegar numa loja e falar assim, eu quero um terninho azul. Não. Você vai pegar a sua paleta e você vai lá e vai usar. Agora, Adri, mas eu não fiz ainda o teste. Nós temos as cores universais que vieram para salvar a gente. Por exemplo, azul marinho é uma cor universal. Todos podem usar azul marinho. Olha só que bacana. Todos. E quando você gosta muito do preto, como você gostava muito do preto... E eu já não gosto mais. A gente vai desapegando, né? Desapeguei total. É isso aí. Porque quando a gente se olha no espelho, gente, a gente se vê mais bonita sem ele. Então, para que você vai pegar alguma coisa que não te deixa tão bonita? Claro, gente, que você não precisa jogar fora suas coisas pretas. É o que eu falei para Marta, as peças. Quando você quiser muito usar um pretinho, você vai para um coquetel, você tem um vestido lindo preto, você quer usar, você capricha na maquiagem dentro das cores da sua paleta. Então, esse pedacinho aqui vai contar muito. Então, você vai trazer a imagem de acordo com a sua paleta de cores. Então, você não vai errar. E hoje as pessoas falam assim, eu não quero fazer o teste de cores, porque se não tiver o preto, eu vou desistir. Engano seu. A Marta é a nossa o próprio exemplo disso. A gente vive num mundo que a gente cisma de ser a mesma pessoa por muito tempo. Só que a gente não se dá a oportunidade de mudança. E quando a gente abre esse leque e fala assim, não, deixa eu entender como é que faz. Gente, você nunca mais compra errado, Marta. É bom falar isso aqui. É verdade. Porque quando a gente investe num teste de cores, gente, é tão legal porque assim, você comprava cores que você falava assim, quando você colocava, falava assim, nossa, não fiquei bem com essa roupa. Uma roupa amarela. Eu falo sempre de uma blusa mostarda que eu tinha antes de conhecer as minhas melhores cores. Uma blusa linda que eu esperei para comprar. Paguei caríssimo nessa blusa. Todos os dias que eu colocava essa blusa, eu olhava no espelho e falava, não, hoje eu não vou usar. Não, hoje não vou usar. No dia seguinte, não ficou bom de novo. Só que eu não tinha entendido que naquela cor não era minha. E depois que eu fiz o teste, eu falei assim, gente, essa cor não é minha. Então, eu poderia passar 10 anos que eu não ia usar aquela roupa, porque ela não está dentro da minha paleta. Então, eu investi dinheiro, porque foi cara a blusa, e aí, para errar. Então, quem faz o teste, ela sempre vai acertar. Então, você vai numa loja, você não cai mais nas ciladas de 50% de desconto, você não cai nas ciladas de 299 por R$ 49,90. Se você olhar por R$ 49,90 uma roupa que não faz parte da sua cor... Você jogou no lixo o dinheiro. Você jogou fora. Então, se você for colocando cada roupa que você compra e tem no guarda-roupa com uma etiqueta ainda, você vai ver como que você gastou e poderia ter acertado através de um teste. Isso é muito interessante falar para vocês, meninas, vocês rapazes. E outra coisa, as pessoas pensam que o teste de cores é só para as mulheres. Não, jamais. Jamais. Alex está aqui de prova, né? Nós fizemos a paleta do Alex, ficou uma paleta ótima para ele, porque, gente, a gente tem a pele igual, homens e mulheres. Então, precisamos acertar. Por exemplo, eu vejo muitos homens aí que querem usar essa modinha de usar camisas sociais vinho, amarelo ovo. Gente, cuidado. Fica muito feio. Isso tá depondo contra você. Então, é muito importante que você conheça suas cores. Uma listrinha, uma estampa bem clarinha. Tudo isso vai fazer com que sua imagem cresça. E quando você vai mudando isso, as pessoas vão te vendo com outro olhar. Vão te dando mais valor. É como se fosse um presente numa embalagem bonita. Pode ser uma coisa muito simples. Mas se tiver um laço bonito, se tiver uma caixa bem bonitinha, sem estar amassada,
Não é muito legal? Com certeza. Você fala, nossa, que lindo esse presente, meu Deus. Exato. Às vezes tem um bombom, sei lá, mas um negocinho. só aquele embrulho ali, só é a imagem que vende. É Exato. a sacola vermelha, a sacola com laço dourado. Isso somos nós. É isso daí. Da mesma forma. E aí, olha, você tá falando isso, estou lembrando, né? Então, eu lembro quando eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a me transformar do jeito que eu me vestia. E chegava os clientes aqui, quando os clientes me viam, eu falava assim, nossa! Ai, uau, que delícia! O que aconteceu com você? Nossa, e era muito engraçado. Hoje não, já estão acostumados. Já acharam linda. Já acharam acostumados, mas quando a pessoa faz isso, fala assim, uau! E é tudo uma questão de hábito, porque eu sou uma pessoa meio preguiçosinha, não vou falar que não sou. Todo dia ir pra academia na força do ódio, fazer todo o trabalho, tô ali, ó, tô firme, mas vai. Mas vou. Mas só que a partir do momento que você começa a entender o quanto a tua imagem vai vender, o quanto a tua imagem vai impactar a tua empresa, você começa a fazer essa virada, e aí você entender que você não precisa ser desconfortável para ser elegante. E, gente, eu uso os meus tênis, eu uso as minhas rasteirinhas, hoje mesmo estou de rasteirinha, eu uso os meus saltos confortáveis, Sim. que tem vários, entendeu? E consigo ser elegante sem ser cafona, ou sem ser muito esportiva, naquele momento que você não tá. E graças a conhecimento. Por isso que eu trouxe a Adriana aqui, porque a gente vê que muita gente não tem conhecimento disso. Sim. E acha que, olha, eu preciso ou estar muito elegante, muito bem vestido. Nossa, tem uma pessoa no nosso meio que fala muito sobre essa questão da imagem. Só que eu fico olhando, as pessoas assim, você olha, nossa, sabe quando tá um mundo meio distante? Sei. Sabe quando, até quero que você fale isso, você olha para aquela pessoa assim, meu Deus, mas essa mulher, ela é demais, eu não vou conseguir, assim, meu, é impossível eu conseguir. E aí, eu tenho certeza que a outra pessoa do outro lado vê isso também e acha impossível você olhar para aquela pessoa, meu, é demais. E não é assim que funciona, né? Tudo demais também não é legal. Porque assim, tudo que é muito forçado também não é legal. O que é legal é você ter a sua essência. Saber o que você gosta. Quando na consultoria de imagem, a gente não tira o que você gosta. Eu gosto disso. Então, nós vamos preservar isso e vamos colocar algumas coisas a mais. E quando a pessoa está muito o tempo todo formatada, ela passa a ficar desconfortável. Porque ela tem que mostrar aquela beleza, aquele estilo tão impecável todo dia. Gente, não é verdade. A gente não é assim. Exato. Tem dia que a gente quer colocar um jeans sim. E tá tudo bem. Só que você vai saber usar o seu jeans. Seu jeans com uma camiseta branca vai ficar lindo se você colocar um colar, se você colocar um cinto bacana, se você colocar um saltinho. Você não precisa estar com um terno o tempo todo. Então, quando eu falo assim, extremos é muito complicado. Ou você está extremamente arrumada, ou você está extremamente desarrumada. Não, você tem que estar no equilíbrio. Hoje eu estou assim, amanhã eu quero colocar um pouco mais. Sim. Eu vou colocar. Mas quando a gente prega que você tem que estar o tempo todo muito, cansa as pessoas. Então as pessoas olham para aquilo e falam assim, isso não é para mim, gente. Por favor, me tira disso. Não tenho tempo de passar essa roupa com tanto babado, com tanto laço, com tanto negócio, com tanta prega, né? Então, isso não tá na nossa linha de ensino. Eu tiro isso do meio da gente. Porque eu acho que é importante você ter a sua essência, o que você gosta, só que elaborado. Tudo nosso é elaborado. Por exemplo, você é muito bom no que você faz quando você faz muitas vezes. Isso aí. Não é assim? É verdade. Você vai ficar muito bem arrumada quando você se arruma muitas vezes para aquela situação. Então, tudo nosso tem que ser leve, gostoso de fazer. Você falar assim, nossa, eu vou colocar minha roupa. O que eu falo é assim, quando você se arruma, tudo que tem dentro do seu guarda-roupa tem que ser legal de você usar. Quando você abre o guarda-roupa e olha assim, essa camisa não, esse vestido para hoje não, essa saia, não, esse também... Gente... Tem alguma coisa errada no seu guarda-roupa. Você tem que abrir e falar assim, se eu colocar essa tá maravilhoso, se eu colocar essa também tá muito bom, se eu colocar essa aqui tá ótimo. A gente precisa entender. Nós precisamos ter uma amizade com o nosso armário. Coisa que a gente não tem, a gente briga, né? Já viu aquelas mulheres que vestem 60 roupas e nunca fica boa? Minha mãe. Tá falando com a minha mãe. Eu falo, minha mãe precisa... Nossa, é tão engraçado. Eu lembro... Hoje não tanto, né? Mas eu lembro quando a gente ia pra igreja e ela colocava o guarda-roupa abaixo. A gente ficava nervosa com meu pai. Eu tenho roupa... Assim, meu pai assim... Bem, quanta roupa! Olha isso daqui. E ela fazia isso o tempo todo.
É isso mesmo. Isso acontece com todas nós, gente. Isso é muito comum. Porque você não se conhece. Você não conhece seu guarda-roupa. Então, você, por exemplo, nós que somos, que vamos para a igreja e tudo. Quando chega domingo, por volta de 4 horas da tarde, eu já estou pensando assim, o que eu vou colocar hoje? Eu vou pensando, vou fazer o look do culto, vou usar aquela saia, vou usar aquele vestido. Na minha cabeça já tá rodando, até o brinco eu sei o que eu vou usar. Então, porque tem um planejamento. Tudo na vida tem que ter planejamento. Inclusive o nosso estilo e a nossa roupa. Aí você vai no culto? Tá, você vai ministrar, você vai estar lá. Então, se você vai estar num lugar de destaque, mais importante ainda, para você pensar mais. Porque as pessoas vão olhar para o seu pé, vão olhar para sua roupa, vão olhar para o seu cabelo, vão olhar para o seu brinco, vão olhar para sua pulseira, para sua unha. Gente, unha, Marta, unha é muito importante. Nós estamos bem bonitas aqui, né? Inclusive, eu tava com a unha feita de semana passada, tava vermelha. Eu falei assim, hoje a Adriana vem aqui, eu vou fazer o podcast, eu precisava fazer minha unha e deixar ela dentro da minha paleta. Fui lá e fiz, linda. Tá vendo? Tá a vendo? primeira coisa que eu vi da Marta foi a unha. Aí, tá vendo? Que tá tão linda, combinando demais com o vestido que ela tá usando, que é de linho, que é lindo também. Gente, é muito importante. Não adianta você estar bem vestida e com a unha toda descascada. Por favor, não deixe isso acontecer. Porque a hora que você começa a falar com as pessoas vão direto na sua unha. Aí olha para sua sobrancelha. Também tá complicado. Aí olha para você, tá sem um batom. Aí olha pra você, seu cabelo você não conseguiu lavar hoje porque você acordou atrasada. Ah, pelo amor de Deus. Por favor, gente. Então, vamos mudar. Cabelo que lava todo dia. Cabelo se lava todo dia. Eu falo a mesma coisa. As cabeleireiras que lutem com a gente, exato, né? Exato. Então, são detalhes que a gente precisa tomar muito cuidado. E que as pessoas olham isso pra gente. Então, hoje eu trouxe até uma surpresa. Sério? Para as suas seguidoras, sim. Pra quem que tá bacana. assistindo. Sério? Sério. Vai falar agora ou no final? Você que sabe. Fala, já vamos a gente fala agora e aí no final a gente já fala de novo. Legal. Fala aí pro pessoal. Então, para vocês que assistem o canal da Marta, eu vou liberar para vocês o meu e-book. 3 passos para um look incrível. Olha, gente. Para vocês. Que gentileza. De presente para todos vocês. E vai ficar o link aqui, tá? Nós vamos repetir, vai ficar o link aqui. A gente vai pegar lá o link com ela certinho. Isso. E você vai colocar lá seus dados e vai de graça. E você vai... É uma coisa simples. E, gente, eu garanto para vocês que é simples. Porque, de fato, eu não imaginava, antes de conhecer a Adriana, e eu via, consultoria de imagem aqui. Mas eu achava que aquilo ali não tava no meu alcance, não. Eu falei assim, isso é só pra gente muito rica. É verdade. Olha só a bobeira, né? E aí, quando eu conheci ela, através da doutora Érica, eu falei assim, nossa, que interessante. Eu achava assim, não, a doutora Érica também é muito rica. Será, meu Deus? e me descobri que é possível, mesmo eu sendo um pouquinho preguiçosa, se arrumar todos os dias, sim. ter constância nisso e virar um hábito, super. Então, aproveita, pega esse link aqui, deixa lá os seus dados e pega esse e-book e usem e abusem, certo? Super certo. Então, vocês vão ver que como é fácil vocês começarem a ter gosto pela roupa. Eu tava vendo, Marta, que nós já somos contadores, quase 500 mil de contadores aqui no Brasil, né? Isso mesmo. Gente, que coisa. É muito, muito. São 500 mil e escritórios de contabilidade são 85 mil escritórios. Eu vi. Você estava lendo sobre isso. E 298 mil mulheres. Exato. Gente, é muita mulher contadora. Isso é maravilhoso. Você vê, né? Você vê como é que tá equilibrado. Tá super equilibrado. Antigamente, os homens dominavam bastante. Sim. Mas hoje tá bem equilibrado. Ainda, Adri, você vê que nos eventos vem aumentando muito o número de mulheres, mas ainda predomina muito essa questão dos homens. Mas é algo que a gente tá se descobrindo, a gente tá ali trabalhando. E a contadora, empreendedora, e nós somos empreendedoras, a gente sabe que existe um campo de batalha. A gente sabe que ainda tem. O pau, a nossa empresa lá daqui fora, o pau tá quebrando. As coisas estão acontecendo e a mulher tem vida dupla, você sabe disso. Ou tripla. Ou tripla, exato. Sai daqui do trabalho, chega em casa, tem casa. Não são todas que têm filho. Sim. Não são todas que têm ajuda de alguém. E mesmo aquelas que têm ajuda de alguém, geralmente também tá ali cuidando do filho, resolvendo as coisas. Marta, muito difícil. Exato. Muito difícil. Então, se você não tomar cuidado, você vai ficar num looping de assim, eu vou ficar por último, porque meu filho tá na frente, meu marido tá na frente, a casa tá na frente, lavar a roupa, cuidar. Mesmo que você tenha alguém para te ajudar, você tem que estar ali coordenando o tempo todo. Isso. E aí, o que a gente faz, gente? A gente se deixa de lado. E aí, vai no automático. Isso que a gente tem que tirar. A nossa meta tem que ser melhor a cada dia. Mesmo que seja um pouquinho.
Ah, mas eu não gosto muito de usar bijuterias, semijoias, nada disso. Gente, começa com um brinquinho diferente. Você vai ver como é que já vai dar a diferença. Começa com bracelete. Começa com uma pulseirinha. Começa com coisas pequenas que você possa pôr a mão e ver. Os homens também. Os homens podem muito bem usar uma correntinha, um bracelete bem fininho. Gente, são coisas que você pode ter. E se você não faz, você fica a mesma de muitas. E a gente quer se destacar. Sim. Isso que eu estava falando, 50% são contadoras mulheres. Mulheres, elas têm uma facilidade enorme de se arrumar. Sim. Só não se arruma se não quiser. Os homens também podem se arrumar. Só que a mulher, ela tem mais o encanto do acessório, do que usar hoje. Amanhã ela pode usar outra coisa. Então, vocês que são 289 mil mulheres... Eu queria falar para vocês, aprendam a se vestir da maneira que te represente. Acabou. Tá tudo certo. Se você fizer isso, você já fez muito por você e pelo próximo. Então, dentro da sua empresa, você vai ser considerada uma mulher que tem a sua imagem, que fala exatamente o que você prega. Que isso que é o segredo. Então, se você prega uma coisa, você tem que entregar. Se você vai falar para a pessoa que você vai cuidar das finanças dela, que você vai fazer com que ela tenha tudo organizadinho. Mas quando ela olha para você, você não é organizada. Com a sua roupa, com o seu cabelo, com os seus acessórios. Então, você cortou de ser uma pessoa mais bem vista, vamos dizer assim. Sim. Então, quando ela senta na sua frente e começa a falar assim, Marta, eu quero que você tome conta da minha área de marketing, porque você é muito boa no DPG e tal. Ela vai olhar para você primeiro. Fala assim, pô, a Marta... top de linha. Isso aí. Ela vai arrasar dentro da minha empresa. Então, é isso que eu quero falar para essas meninas aí, lindas. Tá vendo, meninas? Então, meninas e meninos, né? Mas assim, como a mulher, como ela disse, a mulher tem essa questão do acessório, do cabelo. Geralmente o homem tem o cabelo mais baixinho, a gente tem sempre o cabelo curtinho, o cabelo no ombro. A gente tem essa possibilidade de sempre estar causando boa impressão. E eis que fala com vocês uma ex meia atrapalhada assim na vestimenta, no cabelo, e conseguir fazer essa transformação. Dri, seguinte, quando a pessoa faz essa transformação, você que tá ali no dia a dia, você já deu consultoria de imagem para várias pessoas, tá? Eu já contei aqui o meu caso do que aconteceu. Me conta uma história assim impactante que aconteceu com alguma aluna sua, com alguma consultoria sua, que você fala assim, putz, olha o que aconteceu, seja empreendedor ou não, o que virada de chave deu que a pessoa falou assim, não acredito, depois que eu comecei a me arrumar melhor, aconteceu na minha vida. Eu tenho uma sensacional. Então conta aí. Doutora Érica Belon. É verdade. Eu tenho... Todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo sabe quem ela é. Então, como no comecinho do podcast, eu falei sobre ela, né? Que eu fiz a mudança, a transição de carreira, através de uma mentoria dela. Um dia ela estava lá na mentoria e ela falou assim, se você tem vontade de mudar, fazer transição de carreira, não pense muito, faça logo. E aí eu comecei a procurar o curso e tal e fiz. E aí, para minha surpresa, passaram-se assim... uns 8 meses do que eu já tinha formado e tudo, eu recebo uma ligação dela. Ela fala, Dri, agora eu precisava dos seus serviços. Falei, nossa, mas doutora Érica, me procurando. E aí ela me falou que ela, para poder dar passos que ela tinha já planejado de trabalhos e tudo, ela precisava rever a imagem dela porque estava com ruído. Doutora Érica gostava de um tênis, calça jeans, cinto combinando com tênis. Então, eu até uso muito a imagem dela como case de sucesso em todas as palestras que eu faço. Então, eu mostro ela o antes e o depois. Quando ela estava com todo o conceito que ela tem, ela é uma mulher extraordinariamente inteligente, né? Só que as pessoas não tinham como ouvi-la porque a imagem dela não dizia que ela era aquilo tudo. Você vê que interessante, né? Quando ela fez a mudança, aí nós começamos a trabalhar as cores dela, o biotipo dela, as roupas dela, assim, ela voou. Ela não mais caminhou nem correu, ela voou. Então, hoje ela fala sobre isso. Quando você olha lá o Instagram da doutora Érica, você vai ver que cada dia ela está mais linda do que o outro dia. Só que é o cuidado de estar com a imagem alinhada ao que ela faz. Então, para mim, esse foi o caso assim, de sucesso. Tem muitos outros, mas o dela, para mim, foi o demais. Porque ela abriu portas, assinou contratos que ela jamais imaginou de assinar antes. Tudo de acordo com a roupa. Então, a roupa, gente, é muito importante. Não é coisa fútil, não é modinha. A gente não está falando de moda. Exato. Moda passa. Moda passa. Ela é muito, muito temporal. Porque a gente está falando de coisas atemporais.
que eu mudo hoje, que vai servir para minha vida inteirinha. Então, ela, com a forma que ela fez de mudança, ela abriu o leque da vida dela. Então, ela fala sobre isso, e eu gosto muito quando ela fala, né? E aí, tanto é que me apresentou Marta, depois disso, me apresentou também outras pessoas da empresa, e nós fizemos esse trabalho. Então, para mim, esse exemplo é muito legal, que ela é uma pessoa que já tinha conteúdo, já era formada fora, já era pós-graduada fora do país, mas ela não tinha tantas oportunidades porque a roupa, a imagem não estava alinhada. Então, tinha ruídos de imagem. E quando a gente ouve isso e vê o antes e o depois, a gente vê, poxa, é incrível. É incrível. É incrível porque eu vi isso, eu vi esse antes e depois. Gente, é incrível. Antes, quando ela não tinha essa controle de imagem, ela tinha uma cara de brava, séria. Séria, né? Sabe, assim, bem fechadona. E ela não é isso. Não. Ela é uma pessoa super extrovertida, uma pessoa super, assim, amável nos ambientes, tal, até por causa do perfil dela, comportamental, mas a imagem que ela chegava, infelizmente, fazia Era com que outra. as pessoas, pelo jeito dela se vestir. E isso que você falou é muito importante. Gente, tem roupas que você veste para acolher, para trazer para perto, e tem roupas que você coloca para ir para longe. Por quê? Mas isso é técnica. Quando você é, por exemplo, uma advogada, até contadora, né? Podemos falar sobre eles. Quando a gente coloca uma roupa assim muito cheia de babadinhos, cheia de flores, cheia de não sei o quê, você tá falando assim, vem pra perto de mim, que eu quero te abraçar, eu quero te acolher, você vai ser bem cuidada por mim. Quando você quer passar uma imagem de autoridade, foi o que eu falei, roupas mais retas. Então, advogadas, se ela colocar uma roupa com muita coisa, ela não passa essa imagem da pessoa que vai te tratar com a responsabilidade devida. Então, é muito importante conhecer, porque às vezes você tá errando nisso. Doutora Érica, antes ela usava babadinhos, ela usava roupas mais largas, tênisinho combinando com um cinto. Só que aquilo ali era muito aconchego, mas não era solução. Então, por isso que é importante você conhecer. Porque para cada tipo de situação, é um tipo de roupa. Então, se você quer marcar autoridade, roupas sérias. Roupas, não precisa ser cores tão sérias, mas roupas de cortes mais sérios. Você quer trazer um aconchego, crianças, pedagogas, não vai dar para você ficar usando terninho, porque as crianças não vão chegar perto de você. Então, tudo isso a gente precisa alinhar e conhecer. E olha só que interessante você tá falando, né? A gente ensina aqui para o nosso público, o contador, que ele tem que nichar. Certo. Que ele precisa escolher um mercado, até no marketing, que nem você já tem um nicho. O foco da Adriana, ela atende homens, mas ela fala para mulheres. Sim. Ponto. Ela tem lá o nicho dela, não que ela não atenda homens, mas ela atende sim, ela atendeu o Alex, atendeu outras pessoas, mas o foco dela na comunicação é para mulheres. E no marketing, para se dar bem no marketing, a gente sempre fala para o nosso cliente, você precisa nichar. Quando a gente fala isso para ele, Dri, ele tem que estudar o cliente dele para saber a forma que ele vai se vestir, porque você falou uma coisa bem interessante agora, por exemplo, pedagoga, tal, psicólogo. Sim. Ele tem que fazer esse trabalho? Tem. Ele precisa conhecer. Ele precisa conhecer, pelo menos, o ideal daquela pessoa. Então, se ela sabe que aquela pessoa é uma pessoa mais rígida, é uma pessoa mais difícil de chegar perto dela, você tem que usar alguma coisa que seja alinhada com que a pessoa, para a pessoa poder se ver em você. Então, não adianta se você vem, se você gosta do seu tênisinho e eu vou chegar em você com salto 12, você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver com a Adri. Eu nem quero chegar perto dela. Então, você precisa criar esse link. Então, é importante que você estude sobre o seu cliente um pouco antes. E você tem muitas formas de estudar. Você hoje vai nas redes sociais, você já vê qual é, o que ele come, como é que ele vai, onde que ele gosta de estar, a família dele como é. Então, você já vai saber se você coloca a roupa para acolher essa pessoa, você se mantém a distância necessária para ele poder ter a confiança em você. Show de bola, tá vendo, gente? Então, não tem segredo. Para o marketing, o primeiro impacto é a imagem. Sim. Seja você pessoalmente, seja você na internet, Sim. seja a sua empresa, uma empresa bem apanhada, bem alinhada. Tudo isso vai contar para você vender. E tudo começa com a venda. E não tem jeito. Tudo começa com a venda. Tudo começa com a venda. Mesmo. E não tem jeito, gente. Esse é o mundo que a gente vive no mundo capitalista. E tá tudo bem, que esse é o nosso mundo. E a gente precisa pagar nossas contas. Então, a gente precisa olhar para isso. Quem acha isso bobagem, que nem eu achava lá atrás, não sabe o que tá perdendo. Então, Dri, pra gente caminhar aqui pro final, fala aí, deixa um recado final pro pessoal. Como que eles podem melhorar, o que eles podem fazer. Dá aí as dicas finais para eles. Legal, gente. Dicas para vocês. Sempre tenham roupas que te deixam confortáveis.
olha no espelho, vai lá, tira um dia para olhar suas coisas. Vai lá, pega as suas roupas, experimente suas roupas. Fala assim, gente, isso aqui é muito legal, por que estava guardado? Eu lembrei do que a Adri falou. Pega, coloca em cima da sua cama roupas para a semana toda. Por exemplo, eu vou fazer o meu look da semana toda. Coloca roupas, começa a brincar. Nossa, isso aqui combina com esse. Esse também combina, então vou usar essa sandália aqui. Coloca um pano na sua cama. É o que eu faço com as minhas clientes. Eu coloco um pano branco na cama para poder fazer o fundo. E aí eu coloco a calça, a camisa, os acessórios, o sapato e a bolsa. E ali eu falo assim, nossa, ficou muito bom. Não, mas se eu pegar essa outra peça que eu tenho lá dentro do armário, vai ficar melhor ainda. Então, isso é muito importante que você faça para você ter essa dica. Outra dica importante, você pode estar com uma calça jeans e uma camiseta branca. Use uma terceira peça. O que é uma terceira peça, gente? É um blazer, é um maxi colete, é um colete, é uma jaqueta, é uma blusa. A terceira peça faz o complemento todo do look. Então, toda vez que você vê alguém na televisão, você vê alguém palestrando, você vai ver que ela tem uma terceira peça. Sim. Sempre. Então, você em casa também prepare uma terceira peça. Então, coloca, vai ficar muito legal. Então, a dica que eu quero te dar é cuide da sua aparência, cuide do seu cabelo, cuide do seu sapato. Sapato que está já poído, joga ele fora. Isso aí. Sapato conta muito, nós nem falamos sapato. Mas o sapato conta muito. Você fala assim, mas quem vai olhar para o meu sapato? Todo mundo vai olhar. Exato. Olha. Todo mundo vai olhar para o seu sapato. Mulheres, nada de coisas descascando. Exato. Saltinho. Eu já vejo, nossa, eu já jogo fora. Ah lá. Eu nem, hoje em dia, meu Deus do céu, vai nem dou, nem rasgou, fez alguma coisa, vou colocar que ninguém vai ver. Vai ver. Vai ver. Então, você vai sentar, você vai cruzar a perna, você vai conversar, as pessoas vão ver. Então, o que eu tenho de dica para você é isso. Cuide da sua imagem, porque a sua imagem vai te levar em lugares que você jamais pensou estar. Então, se você tem a imagem alinhada com o que você quer, você vai voar muito alto. Agora, se você tem uma imagem que você não cuida porque você acha que o seu conteúdo já é muito bom, eu tenho uma triste notícia. Vai dar ruim. Em algum momento, porque você vai ficar para trás, as pessoas que entenderam vai voar na sua frente e você vai ficar sem saber. Então, cuida da imagem, cuida da sua roupa, cuida do seu cabelo, cuida do seu comportamento, cuida do seu tom de voz. Voz é muito importante. Sim. Tá na segunda linha. Então, primeiro a sua imagem, depois seu tom de voz e depois você vai falar sobre o seu conteúdo. Então, gente, a imagem chega primeiro sempre. Eu quero muito que você me chame lá no Instagram, fala assim, Dri, eu vi seu podcast, me fala aqui um pouco sobre isso, eu vou te ajudar com o maior prazer, pode me perguntar lá que eu vou te responder. Show. E, gente, você não tem que ser, você tem que parecer ser. Isso. Acabou. Acabou. Por isso que muita gente, às vezes, cai no conto, porque aquela pessoa tá aparecendo. E nem sempre ela é. Mas também já pegou ali a dica da imagem, né? Sim. Então, você não tem que ser, você tem que parecer ser. Acabou. Essa é a dica. E trouxe um especialista para falar disso aqui com vocês, né? Dri, obrigada. Eu te agradeço. Prazer. Pena que já acabou, tão vai gostoso. Vir aqui outras vezes, uma delícia. Delícia. Conteúdo bacana. Qual que é o teu Instagram? Fala aqui pro pessoal. Eu vou deixar aqui na tela, vou deixar legal. aqui o link. Mas fala o teu Instagram, qual que é? Meu Instagram é Drifeli, Adriana Feliciano. Então entra lá que eu vou te ajudar a se vestir com as roupas que você tem no seu guarda-roupa. Vou te fazer a mulher mais linda de toda a sua região. E você pode ter certeza. Tem muito contrato pra você assinar, né, Marta? É isso daí. Vamos crescer, gente. O foco de 2024 é crescimento. Bora. Segue lá ela no Instagram dela. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para suas amigas, para os seus amigos. Quanto mais você mandar, mais vai crescer também. Beleza? Até o nosso próximo podcast. Um beijo e até mais. Beijo, tchau, tchau. gente!